Olá, turma, pessoal do primeiro ano especificamente. Vamos dar início a mais uma aula de física, né? E hoje a gente vai continuar falando das leis de Newton, né? Então prepare aí, pegue seu caderno, pegue seu material, porque esse é um assunto importantíssimo para a sua formação, né? Você vai utilizar ele com certeza aí até o terceiro ano. Então vamos lá começar essa aula, né, falando sobre leis de Newton. Vamos lá, pessoal. Vamos começar esse estudo fazendo algumas perguntas, né? Por que não é possível uma pessoa erguer puxando o seu próprio cabelo? Então, você já parou para pensar por que a pessoa não consegue puxar o próprio cabelo e se erguer? Então, uma dúvida que às vezes aparece, né? Parece até uma pergunta besta, mas é uma pergunta que aparece para a gente e que muitas vezes temos essa dúvida. Outra pergunta por que quando empurramos uma parede não conseguimos tirá-la do lugar? Aí você diz, mas professor, essa resposta ela é lógica, porque a parede está presa lá no chão, mas a gente vai ver que não pode ter uma outra explicação, não é só isso, né? Uma outra dúvida por que um foguete precisa de tanto combustível para ser lançado, né? Então os foguetes, né, que são lançados para fora do planeta Terra, muitas vezes vocês percebem que a quantidade de combustível ali que sai do foguete, né, sai aquela chama ali com combustível, é uma quantidade muito grande. Por que tanto combustível para ser lançado nesse foguete? Então a física ela consegue trazer algumas dessas explicações para a gente, né? Então, primeiro eu sempre gosto de dizer, vamos estudar a física como algo que a gente consiga ver no nosso dia a dia, né? Vamos estudar a física como uma matéria que vai sanar algumas dúvidas. Eu sempre fui um cara muito curioso, então eu sempre me perguntei o porquê de as coisas acontecerem, né? E a física ela pode trazer essa explicação. Então vamos lá, antes de responder, né? Precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais da física. E é isso que a gente vai ver agora. Exatamente a terceira lei de Newton, pessoal, que é a lei da ação e reação. Diz assim, a toda ação há sempre oposto uma reação igual às ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, e são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Então, vamos traduzir isso, né? A gente sempre ouve dizer que toda ação gera uma reação. De repente, até quem nunca estudou física já deve ter escutado essa frase aí. Toda ação gera uma reação. Então, isso é bem verdade na física. Por exemplo, vocês têm o exemplo aí de um rapaz que ele está caminhando. Então, qual é a física, né, da caminhada? Como é que funciona? A gente percebe que quando o rapaz pisa no chão, para ele andar para frente, ele precisa empurrar o chão para trás. Então, esse movimento aí, quando ele empurra o chão para trás, ele empurra o solo, em contrapartida, o solo reage, né, empurrando ele para frente. Então, existe uma ação, essa ação gerou uma reação. É importante dizer, e já já vamos ver, que ação e reação acontecem de maneira instantânea, né? Então, a gente muitas vezes, qual é a ação, qual é a reação? Você pode chamar qualquer uma das forças de ação ou reação, uma vez que elas acontecem de maneira mútua, né? Então vamos lá, o outro exemplo seria o caso desse foguete aí que está sendo lançado. Vocês percebam aí que o foguete, quando ele é lançado, ele arremessa, né? Ele joga, expele uma quantidade muito grande aí de combustível. Então o que acontece? Esse combustível, depois da queima ali da combustão, ele empurra esse foguete para cima. Em contrapartida, o foguete, o que é que ele faz? Ele empurra o combustível para baixo. Por isso que nos lançamentos, aí, muitas vezes a gente vê na televisão os foguetes sendo lançados, né? Muitas vezes filmagens da NASA, uma quantidade absurda de combustível sendo jogado para o chão e, consequentemente, ninguém está ali perto para conferir isso de perto, porque pode ser até fatal, né? Então, exemplo de ação e reação. Então, vamos lá. Outro exemplo, né? E uma observação importante também. Nesse caso aí, a gente está vendo um cavalo, né, puxando uma carroça. Então, o que é que acontece? O cavalo ele vai puxar a carroça. E essa força a gente está chamando aí que o cavalo puxa a carroça de força AB. E já a carroça, ela vai fazer o quê? Ela vai reagir e ela vai puxar o cavalo. Se ela está sendo puxada, ela puxa o cavalo de volta. Então, a ação gerou uma reação. Então, a gente diz que sempre existe um par de forças, ação e reação. Elas não se equilibram, tá certo? Vendo essa imagem, você pergunta, tá certo, se ação e reação, elas atuam, né, as forças acontecem numa mesma direção, porém em sentidos opostos, porque o cavalo consegue se movimentar puxando a carroça. Você pode pensar isso. Se o cavalo puxa a carroça e ele é puxado, ele deveria ficar parado em equilíbrio, né? Na verdade não, né? Isso é uma dúvida muitas vezes comum. A força, a ação, o par de forças, né, ação e reação, eles sempre acontecem em corpos diferentes.
Então, o cavalo ele puxa essa carroça e a carroça puxa o cavalo, de maneira com que a carroça sente uma força que está sendo puxada para frente e o cavalo sente uma força, né, sendo puxado para trás. Então, esse par de forças ação e reação, elas não atuam no mesmo corpo, é importante isso. Outra observação, né? O par aparece instantaneamente, é aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Então, qualquer uma das forças pode ser ação ou reação. Então, professor, qual eu chamo de ação e reação? Você pode chamar qualquer um aí, sem problema nenhum, tá certo? Então, vamos avançar aqui. Alguns exemplos, né, do nosso dia a dia aí, de ação e reação. Situações de ação e reação são muito comuns em nosso cotidiano. Ocorrem sempre que temos forças em ação e, portanto, em reação. Então, considere o caso aí desse beija-flor, né? Passarinho bonitinho que a gente sempre vê lá. Para ele se manter ali, né, para ele subir, por exemplo, ele vai ter que empurrar o ar para baixo, em contrapartida, o ar empurra ele para cima. Aí tem uma piscina aí, né, que o pessoal gosta bastante, nesse tempo de calor aí o pessoal está entrando na piscina. Quando você faz um movimento lá para nadar, o que é que acontece? Você está empurrando a água para trás, em contrapartida a água lhe empurra para frente, né? É claro que existem técnicas aí para você fazer isso de maneira mais ou menos eficiente, né? Os nadadores profissionais, você pegar um Michael Phelps aí, né? Ganhou tantas medalhas nas Olimpíadas, você vai ver que ele tem uma técnica diferenciada que vai potencializar isso. Porém, todo mundo lá que entrou na piscina, mesmo que não saiba nadar direito, né? Tem aqueles que só nadam para baixo, mas mesmo que você não nade direito, mas você vai experimentar aí essa sensação, né, do par de forças, ação e reação. Outro exemplo, um jogador aí, ó, chutando a bola, um rapaz empurrando um carro. Então vamos lá, ao empurrarmos um carro, colocando em movimento, aplicamos uma força sobre ele, né? Ou seja, temos que colocar força para conseguir movimentar esse carro. A força de reação do carro está no sentido oposto à força aplicada. Então você percebe, se você empurra o carro para frente, né, tenta colocar ele em movimento, você sente uma força lhe empurrando para trás, que seria a reação do carro. Se você já teve uma experiência, né, pode tentar fazer isso com cuidado para não se machucar, tá certo? Mas se você colocar um patins no seu pé, ou então se você tiver numa superfície bastante lisa assim, e você tentar empurrar um carro, você vai sentir grande dificuldade, porque à medida que você empurra o carro, você vai perceber que você vai deslizar para trás. Por quê? Porque o carro está lhe empurrando. Parece algo difícil de entender, né? Como é que um carro vai me empurrar? O carro não fez nada, quem está aplicando a força sou eu. Mas aí que entra a terceira lei de Newton. Toda ação vai gerar uma reação. Então o carro também vai lhe empurrar para trás. O caso do jogador de futebol aí, né? Ao chutarmos uma bola, os nossos pés aplicam uma força sobre ela. A força de reação da bola age sobre o pé do jogador. O pé experimenta um movimento de recuo. Aí um exemplo aí, né, para o seu dia a dia. Experimente chutar uma bola leve e outra pesada para comparar a ação da bola sobre o seu pé. Então, para o pessoal que joga futebol aí, vocês têm aquelas bolas de futebol que são bem levezinhas, né, que a gente chama de dente de leite, inclusive. Se você chuta uma bola daquela, dificilmente você vai sentir um recuo muito grande no seu pé. Você vai chutar a bola, ela vai embora lá e tudo mais. Agora, se você já pega uma bola de campo mesmo profissional, o que é que vai ocorrer, né? Você chuta essa bola, você já vai receber um impacto ali, vai sentir um impacto diferente no seu pé, vai sentir um recuo. E se você chuta uma bola bem mais pesada, por exemplo, uma bola que tem algo dentro lá, né, dela, pesando, fazendo com que ela fique parada ali no chão, e você chuta ela, você pode até colocar ela em movimento, né? Sem machucar o pé, logicamente. Mas você vai sentir uma reação diferente aí também. Então, são exemplos aí do nosso dia a dia, né? Então, é a física, pessoal. Física são exemplos que a gente vê no dia a dia e que a gente tenta entender. A física, os grandes cientistas, né, pensaram, estudaram e chegaram a leis que podem explicar essas situações do dia a dia. Por isso que a física é tão interessante, né? Então vamos lá, mais um exemplo de ação e reação. Um patinador encostado numa parede ganha impulso, isto é, ele acelera-se ao empurrar essa parede com as mãos. O resultado da reação é a parede vai reagir empurrando ele também para trás e ele vai experimentar aí uma reação. Então, pode prestar atenção nessa situação aí, se você
empurrar a parede vai lhe empurrar para trás, se você tiver com patins. Lembrando também, pessoal, vocês podem acompanhar, né, essa nossa aula ali, acessando o QR Code com o nosso fascículo e também com o podcast, né? Nunca se esquecer, está aparecendo aqui embaixo. Então, você pode acompanhar através do nosso fascículo aqui, tá? O QR Code aqui você vai apontar a câmera do celular e vai ter acesso. E também você pode acompanhar através do nosso podcast. Então, são instrumentos aí bastante interessantes, né, para a gente trabalhar. Voltando aqui, os motoristas usam um pequeno martelo de madeira, né, para testar a pressão dos pneus dos caminhões. Isso daí, aqueles motoristas mais experientes, né, também muitos mecânicos também, eles pegam um martelo e eles começam a bater ali em cima do pneu. Por que eles fazem isso? Eles já conseguem sentir se o pneu está calibrado ou não através da resposta que o pneu dá, ou seja, através da reação. A ação é você aplicar uma força, a reação é você sentir essa força de volta aí no martelo, né? Então, fazendo isso, eles conseguem ter ideia ali se o pneu está calibrado ou não. Então, aí temos vários outros exemplos de ação e reação, né? O do martelo, né? Você bate no martelo, você bate no prego, na verdade, com o martelo. Então, você vai fazer uma força no prego, o prego vai reagir fazendo uma força no martelo, por isso que você sente muitas vezes aquele recuo. A questão do foguete, né, que a gente já falou também. Então vamos lá. Uma coisa muito comum de acontecer é a gente associar a força normal e a força peso como ação e reação. Mas isso não é o que acontece na realidade, né? O par de forças ação e reação não está presente nessa relação aí de força normal e peso. A gente sabe que a força normal é aquela força de contato entre as superfícies, né? Se eu tenho duas superfícies em contato, eu tenho uma força normal ali que faz um ângulo, inclusive, de 90 graus, né? É importante a gente saber disso. Então, vamos lá. Lembre-se de que a força normal é a força de empurrão que uma superfície exerce sobre um corpo nela apoiado, enquanto a força-peso é a força gravitacional com que a Terra atrai os corpos próximos à superfície. Então, devido à ação do campo gravitacional, a Terra ela consegue lhe puxar. É o que a gente chama de força-peso, né? Essa força que a gente sente. Já a força normal, ela vai atuar entre superfícies que estão em contato. Então, por que a força normal e a força-peso não são exemplos de ação e reação? Porque força normal e peso vão atuar no mesmo corpo. Então, se atua no mesmo corpo, não é ação e reação. Para ser ação e reação, eu preciso ter essas forças atuantes aí em corpos diferentes, né? E é o que a gente vai ver aqui, né? Lembre-se ainda que o par de forças ação e reação nunca atua no mesmo corpo. Logo, o peso e normal não formam par de forças aí, ação e reação. E outro caso interessante também é que a força-peso é uma força de campo, né? Que é essa força do campo gravitacional. Já a força normal é uma força de contato. Então, nesse caso aí, elas, para complementar, né, para a gente ter certeza que não são exemplos de força, ação e reação. Não é esse par de forças, né? Então, normal e peso, né, ainda falando deles, para corpos apoiados ou em movimento em superfícies horizontais, como não há movimento na direção vertical, né, quando o corpo está apoiado, então a força resultante sobre o corpo nessa direção ela é nula, né? Força resultante é igual a zero. Nesse caso, a intensidade da normal é igual à do peso. Então a gente vê lá que os módulos são iguais, né? Mas como elas apontam em sinal diferente, elas acabam se cancelando. Por isso que o objeto fica ali com força resultante igual a zero, né? Mas mesmo assim, elas não formam par de forças ação e reação. É importante isso, porque muitas questões trazem isso como uma casca de banana, né? Então é importante você saber que normal e peso não configuram par de forças ação e reação. E agora vamos exercitar, né? Vamos aplicar aí esse conteúdo para a gente ver como isso funciona na prática. Então vamos lá. A figura abaixo mostra 3 caixotes com massas M1 igual a 45 kg, M2 igual a 22 kg e M3 igual a 33 kg, apoiados sobre uma superfície horizontal sem atrito. Uma força horizontal, né, de intensidade 50 newtons empurra os caixotes para a direita. Então está empurrando os caixotes aí para a direita, né? A gente pode observar a figura aí abaixo. A pergunta é: qual a aceleração adquirida pelos caixotes? Letra B, determine os pares de forças atuantes no problema
com suas respectivas intensidades. Então, vamos ver aí como solucionar esse problema, né? Eu tenho uma força aí de 50 newtons que empurra esses 3 caixotes aí. A gente já pode pensar esses 3 caixotes aí como sendo um corpo todo, né? Então, é uma maneira também de abordar essa questão, pensar ela como um todo, uma força que está aplicada ali sobre um corpo que vai ter massa total igual à soma das massas aí, M1, M2 e M3. Então, isso também seria uma maneira de fazer. Mas vamos lá. Como é que a gente resolve ela, né? A gente começa isolando os corpos e fazendo o diagrama de forças, né, atuante em cada um deles. Então, no primeiro caixote ali, eu vou ter que eu tenho uma força F empurrando esse caixote aí para a direita. Em contrapartida, esse caixote 1, ele empurra o caixote 2 e o caixote 2 responde com a reação, que é justamente essa força aí que eu chamei de F21. Então, perceba que existe uma reação sobre esse caixote de massa M1 aí. Então, eu tenho uma força F e a força 2,1 aí nesse caixote. Também eu vou ter aí a normal e eu vou ter o peso, né? No caso, a normal e o peso, como atuam no mesmo corpo, vão estar se cancelando, né? Mas a gente tem que desenhar também. Para o corpo 2, eu tenho a força 1,2, que vai ser em módulo igual à força 2,1, porque são pares de força ação e reação. É a força com que o bloco 1 empurra o bloco 2. Em contrapartida, o bloco 2 empurra o bloco 1. Então, eu vou ter a força 1,2 aí para a minha direita e vou ter a força 3,2 para a minha esquerda. Quem seria essa força 3,2? Essa força 3,2 é aquela força que o caixote 3 exerce sobre o caixote 2. Seria a reação também. Então, nesse caso aí também vou ter o peso do caixote 2 e a normal aplicada aí ao caixote 2, que também vão estar se cancelando. E por último aqui, eu vou ter que para esse meu corpo 3 aí, eu vou ter apenas a força 2,3, que é o empurrão que o caixote 2 dá no caixote 3, e eu vou ter o par de forças aí atuando no mesmo corpo, que é o peso e a normal, que vão se cancelar. No caso do caixote 3, como eu não tenho nada posterior a ele, eu só vou ter essa força 2,3 aí atuando. Então, desenhar aí o diagrama de corpo livre, como a gente chama, né, é o primeiro passo que você tem que pensar em fazer. Vamos lá. Depois disso, a gente vai estabelecer ali, ó, você percebeu que a gente estabeleceu um eixo de coordenadas ali embaixo, onde eu tenho o eixo na vertical, que é o eixo Y, e o eixo na horizontal, que é o meu eixo X. Então, coloquei esses blocos aí para eu ter uma noção aí de espaço, eu tenho que desenhar o meu referencial. E a gente agora vai aplicar a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? Então, fazendo isso, eu vou ter que no eixo Y, como não existe movimento, eu sei que a força peso e a força normal, elas vão estar aí se igualando, né? Por isso eu posso dizer que a resultante é zero. Como não existe movimento, a questão me disse isso, então eu posso dizer que a força resultante é zero. Logo, peso vai ser igual a normal, né, para o caixote 1. O peso 2 vai ser igual a normal aí no caixote 2. E o peso do caixote 3 vai ser igual a normal aí exercida nele. Lembrando que quando a gente coloca o referencial, você vai perceber que uma dessas forças vão ser negativas, né? Porque uma aponta para cima e uma aponta para baixo. Então, vai depender de como vai estar aí o seu referencial. Já no eixo X, aplicando a segunda lei de Newton para o eixo X, a gente vai ter que força resultante é igual a massa vezes aceleração. E aí a gente vai tratar isso para cada um desses corpos aí, né? É a maneira que a gente vai abordar aí essa questão. Então, vamos lá. Para o corpo 1, né, eu vou ter a força F que está aplicada, né, que é de 50 newtons, mas por enquanto só vamos colocar aí a força F, menos a força 2,1, que é a força que o caixote 1 sente devido à reação lá do caixote 2. Isso é igual a massa vezes aceleração. Interessante lembrar, se eu sei que o bloco está se movimentando para a minha direita, né, porque foi aplicada uma força, eu vou colocar sempre a força que ganha, que é a força F, menos a força 2,1 aí, que é a força que está tentando resistir ao movimento. Então, fazendo isso, a gente vai ter aí que a massa é igual à aceleração, a massa de 2, né? Para o corpo 2, a gente vai fazer a mesma coisa, uma força vezes a outra, igual a massa de 2 vezes a aceleração. E para o corpo 3, a mesma coisa, mas para ele eu só tenho uma força, né? Vou somar minhas três equações aí. Vou fazer a soma, lembrando que F12 é igual a F21. Eles têm o mesmo módulo ali. E também F23 é igual a F32. Fazendo isso, eu vou ter que se cancelam F21 com F12 e eu vou ter ali que F23 se cancela com F32. E eu vou ter como equação aí
que a força vai ser igual a massa 1 mais massa 2 mais massa 3 vezes a aceleração. Fazendo isso, qual seria a aceleração adquirida? Então, eu substituo os valores de F ali, que é o valor da força, jogo os valores da massa na minha fórmula, vou fazer essa soma, vou pegar a soma das massas e vou passar dividindo, né? Então, eu vou ter que, no final das contas, a minha equação vai ficar com a aceleração igual a 50 dividido por 100, que seria a soma das massas, aceleração igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Aí, complementando a letra B, né, a gente tem que determinar os pares de forças atuantes em cada um dos caixotes aí. Então, eu vou ter que o caixote 1 vai ter todas essas forças aí da normal apontando para cima, o peso apontando para baixo, né? A Terra também vai sentir essa força-peso. A Terra também vai sentir, né, essa força-peso que ela puxa, na verdade, o caixote e o caixote puxa ela. Por isso que aparece essa força. No caso aí, entre o caixote e a Terra, eu vou ter sim pares de força, ação e reação, que são em corpos diferentes. Então, no meu caixote 1 aí também, vou ter a força F que aplica, em contrapartida, ele aplica uma força na mesma direção e no sentido oposto, né, que é essa força aí que vocês estão vendo o vetor em amarelo. Vou ter também a força 2,1. Então, todas essas forças vão ser atuantes aí no meu corpo M1. Vou ter a mesma situação para o corpo M2 e a mesma situação para o corpo M3. Foi aquilo que a gente já descreveu lá na primeira parte. Então, você entender como as forças funcionam, traçar aí as forças atuantes em cada corpo, vai ser bastante interessante. E depois de feito isso, você vai pegar os resultados, né, da massa do corpo 1 e multiplicar pela aceleração da gravidade para descobrir quem é o peso 1. Então a gente sabe que peso é igual a mg. No caso aí, o g vai ser a aceleração da gravidade que eu estou substituindo no lugar de A. Então a massa vai ser 45 vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Eu vou ter uma força-peso aí de 450 newtons. Então, fazendo tudo isso também para o meu corpo 2, eu vou ter o meu peso do corpo 2 também. Vou ter da mesma forma o peso do corpo 3, multiplicando sempre a aceleração da gravidade. Depois de tudo isso, para encontrar lá a nossa força 2,3, eu pego aquela última equação que a gente montou, que F2,3 é igual a massa vezes a aceleração, substituo, né, pelo valor da massa que eu sei, da aceleração que eu achei, e finalmente aí a gente consegue encontrar basicamente todas as forças no meu problema, né? Então, galera, ficou esse finalzinho aí que vocês estão vendo, que é só substituição dos valores. Então, fica até para vocês praticarem aí. Então, a gente vai encerrando a nossa aula por hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Não esqueçam de estar acessando aí a aula. Você pode ver quantas vezes você quiser, né? Fica gravada. Então, espero que todos tenham compreendido. Ficamos por aqui. Uma ótima semana para todo mundo.